Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso capítulo sobre aplicações das leis de Newton, eu inicio essa aula comentando um pouco sobre equívocos comuns no diagrama do corpo livre. Quando você vai iniciar o seu problema, é de fundamental importância que você construa um diagrama de corpo livre correto para o seu problema. Aqui no caso nós estamos analisando o caso do trenó. Então, claramente eu tenho a normal e tenho uma força-peso atuando no trenó. Um equívoco comum é quando você constrói o diagrama de corpo livre, que você tem um corpo acelerado, você colocar a aceleração como parte do diagrama de corpo livre. Né? Nesse caso, você vê que a sua aceleração ela está presente no seu desenho, mas ela não está tocando no seu corpo, ou seja, ela não está como uma força, ela está indicando que esse corpo possui aceleração. Um equívoco comum é você colocar forças equivocadas. No caso aqui, uma normal, você não levou em conta que o seu plano é inclinado, a normal não está na vertical. A aceleração não é uma força, ela está dentro do seu diagrama de corpo livre. Então, são equívocos comuns de serem cometidos. Então, é muito importante assim, você ter cautela na hora de construir seu diagrama de corpo livre e ter certeza de que as forças que estão atuando estão nas direções corretas, tá certo? Então, chamar atenção desses equívocos, porque uma vez que você constrói isso aqui equivocado, todo o seu problema estará equivocado, certo? Então, vale a pena você investir um pouco, pensar um pouco aqui na hora de construir o seu diagrama e evitar erros comuns que ocorrem na maioria dos casos. Aqui a gente tem mais algumas situações, problema, no caso aqui de um cavaleiro, né, que corre numa mesa sem atrito, né, e puxado por uma corda presa numa polia, que passa por uma polia atrelada a uma massa M2. Aí aqui eu tenho o diagrama de corpo livre para o cavaleiro, né? Então, como vocês veem, no cavaleiro eu tenho quem? Normal, atuando na direção vertical. Tenho o peso atuando na direção vertical, no sentido negativo do Y. E tenho a tensão na corda, certo? Essas são as forças. Esse corpo está acelerado? Está aqui a aceleração dele, mas não está no diagrama de corpo livre, ou seja, não está como força atuante sobre o corpo, certo? Quando eu olho para o meu peso, a minha massa M2, o que é que eu tenho atuando nele? Eu tenho o peso dele, M2G, e tenho uma tensão na corda, que também é transmitida para esse peso, certo? Essa tensão, ela segue, passa pela polia e atua no corpo M1, como a gente viu aqui no diagrama de corpo livre para o corpo 1. Esse corpo também está acelerado, está aqui a aceleração dele, a Y2, certo? Então, uma vez que você tem um diagrama de corpo livre, pelas equações pelas forças aplicadas no corpo 1, eu posso escrever as minhas equações de movimento, que no caso aqui, em X, a tensão é exatamente a massa vezes a aceleração, porque o corpo está acelerado. Desculpa. Em Y, eu tenho normal menos a força-peso igual a zero, porque nós não temos movimento nessa direção, o corpo está em equilíbrio. Já para o corpo livre, o peso que está livre, eu tenho só em Y, tensão, a força-peso menos a tensão igual a massa vezes a aceleração desse corpo, certo? Aí, os dois corpos estão conectados, eles têm um vínculo, né? Essa corda forma um vínculo. Por conta que essa corda forma um vínculo, eu tenho uma condição, que a aceleração do corpo 2 A2Y tem que ser igual à aceleração do corpo 1. Ou seja, cavaleiro e peso junto, o que é que eu tenho? Tenho que M2G igual a M1A mais M2A. Tá certo? Nesse caso, a aceleração passa a ser M2 dividido por M1 mais M2 vezes G. Cavaleiro e peso, né, dessas duas equações, eu tenho que a tensão, M2G menos T igual a M2A, joga esse termo para o outro lado, tá certo? E substituindo o valor da aceleração, eu tenho que a tensão nesse ponto é M1, M2. Perceba que essa tensão é a mesma, né? A mesma tensão que está aplicada nesse peso
ela passa pela polia e vai até o cavaleiro, né? Então esse T, ele está aqui e está aqui, está atuando nos dois corpos, na ação e reação, né? A aceleração, ela depende da razão depende das massas, M2, M1 mais M2. Aqui você pode até fazer uma análise sobre o problema. Por exemplo, se M2 for zero, não tem tensão atuando sobre esse corpo. Resultado, a aceleração é igual a zero. Né? Se M2 for zero, no numerador dá zero, então a aceleração é zero. Se M2 for zero na tensão, também a tensão é zero, ou seja, não tem nada pendurado aqui, porque no caso aqui essa corda tem massa desprezível, né? Então, condizente com a sua solução às análises que a gente faz, tá certo? Então, aqui eu termino essa aula, tá certo? Com essa análise do cavaleiro, claro, aqui tem umas continhas, substitui aqui conta simples, mas o fundamental já está aqui, tá certo? Para você entender melhor esse problema, você deve refazer esses cálculos, né? Encontrar todas essas relações e explorar esses limites que eu já comentei aqui no nosso problema.